E deu ruim aí para a senhora Michele Bolsonaro. Nos últimos meses aí, a Michele e o Jair já não estão mais aí conseguindo manter o casamento fachada deles, né? Só ver que eles não aparecem juntos faz um tempão. Faz mais de um mês que não aparecem juntos e quando estão juntos, é assim, um dia ou dois e depois meses separados. Pois bem, a Michele usa o sobrenome Bolsonaro para tentar se viabilizar aí na disputa a 2026. Ela ainda tem esperança, ou tinha talvez, de ser candidata à presidência e de ganhar do Lula. O que acontece é o seguinte, o PL passou a fazer pesquisas desde maio com vários nomes de candidatos contra o Lula, inclusive com o nome do Jair Bolsonaro contra o Lula. Essas pesquisas têm o Lula, um candidato do PL, e o Ciro Gomes, e eles sempre colocam um terceiro ou quarto candidato. Mas o que importa é o Lula, o candidato do PL. O Ciro Gomes sempre aparece com 5, 6, 7%. A gente sabe que o Ciro faz a linha alternativa do bolsonarismo. Ele só participa das eleições para ajudar o Bolsonaro. Nas últimas pesquisas dos últimos meses, o que acontecia era que o Lula estava sempre na mesma faixa de intenção de votos, e na pesquisa do mês passado, o Lula subiu acima da margem de erro e ficou com 38 pontos. E a Michele e o Tarcísio caíram. Aquilo foi uma notícia ruim para os dois, mas a Michele ainda falava, pô, eu sou a pessoa que tem mais intenções de voto contra o Lula. O que acontece é o seguinte, na última pesquisa, olha as armadilhas que fazem contra a Michele. Na última pesquisa, pediram para colocar também a rejeição. Vamos medir também a rejeição dos candidatos do PL para ver quem tem mais chance aí numa disputa contra o Lula, né? É o que aconteceu. Saiu o resultado da pesquisa, saiu agora, faz 3 dias. Eu peguei de um site bolsonarista, inclusive, os resultados, aí confirmei em outros sites bolsonaristas, e aí saiu a parcial não com todos os resultados, mas com alguns resultados no Globo. Ou seja, é verdadeiro o resultado. Saiu, e aí o que acontece é o seguinte, testaram o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, pediu, que era ministro da Casa Civil, ministro mais importante do Bolsonaro, pediu para colocar o nome dele. O Ciro Nogueira fica com 5 pontos. 5% dos votos contra o Lula. Ele é o único que perde até do Ciro. Tá, do Ciro Gomes. O Ciro Nogueira perde do Ciro Gomes. Né? 2 Ciros aí. Aí, testaram a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, do Agrotec, Agropop, do Bolsonaro, né? A Tereza Cristina fica com 7 pontos e o Lula com 37. O Lula tá com 37 em todas. Ou seja, ele tá meio ponto abaixo do que estava na pesquisa do mês passado, margem de erro, né? A única oscilação do Lula fora da margem de erro foi quando ele subiu na pesquisa do mês passado, subiu mais de 3 pontos. Ele já sempre 34, foi para 38. Testaram o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Tá com 11 pontos e o Lula 37. Aí testaram o Zema tem 15 e o Lula 37. O Ratinho Júnior, o filho do Ratinho, bandidão lá do Paraná, ele tem 16 e o Lula 37. E aí sobrou Tarcísio e Michele. Isso foi o que aí ferrou um pouco com a Michele Bolsonaro. A Michele estagnou. A Michele tem 30 e o Lula tem 37. O Tarcísio tem menos que a Michele. O Tarcísio tem 25. Só que o que começaram a falar no PL é o seguinte, pô, mas o Tarcísio está subindo. O Tarcísio há alguns meses tinha 20, agora ele tem 25 já. E a Michele tinha 33. Ela caiu para 30 e estagnou em 30. A Michele está em viés de queda e o Tarcísio está em viés de alta. É engraçado, ela tem mais que o Tarcísio, mas os homens do PL não querem a mulher Michele, né? Não pode ser a Michele. O próprio Bolsonaro não quer a Michele, o Bolsonaro não confia na Michele, é só ver que o casamento deles é uma fachada enorme. E aí, o que falaram? Olha, o Tarcísio, ele tem menos que a Michele, mas está em viés de alta. E aí saiu a pior notícia. Mediram a rejeição dos candidatos. Olha, eu fico pasmo como esse pessoal dá nó em pingo d'água para tentar viabilizar o Tarcísio. Lembremos que o Tarcísio já tem um gabinete do ódio dele no Globo, no Estadão, que inclusive atacaram a mim, a outros youtubers, a outros comunicadores de esquerda. Tem um gabinete do ódio dele no Banco Central, em toda a imprensa. A Michele não tem o gabinete do ódio dela. Tem nas igrejas evangélicas até, mas não é o mesmo nível do gabinete do ódio do Tarcísio, que realmente ataca quem está contra o Tarcísio e faz de tudo para viabilizá-lo. Aí o que acontece? Mesmo ele estando com menos intenção de voto que a Michele, o que acontece é que a Michele tem 47% de rejeição. Quer dizer, quase metade dos brasileiros não vota na Michele Bolsonaro de jeito nenhum.
ela tem a mesma rejeição do marido dela. O Bolsonaro tem 48% de rejeição nessas pesquisas aí. Aliás, nas pesquisas o Lula fica com 37% e o Bolsonaro com 35%. Então você vê que o Bolsonaro também perde do Lula. Aí o que acontece? A rejeição da Michelle, segundo aí os analistas do PL, tornam a Michelle inelegível. Ela é engraçado, o Bolsonaro com 48% de rejeição, ele pode ser candidato. A Michelle com 47% não pode, aí não dá. O que piorou para a Michelle, piorou muito a situação dela, foi o seguinte: a rejeição do Tarcísio é de menos de 40%, 38%. Então ele tem aí 9 pontos a menos que ela de rejeição. Ela tem 47%, ele 38%. Só que tem uma coisa, que os analistas do PL e do Republicanos, e esses aí que não querem a Michelle, eles esqueceram de falar, que é o seguinte: a Michelle é conhecida por quase 90% dos entrevistados. O Tarcísio não é conhecido por nem 70%. Eles usam isso para falar que, tá vendo, o Tarcísio tem 25% de intenção de voto e só 70% o conhecem. Se 100% o conhecessem, ele teria mais. Só que eles não usam essa continha básica, essa regrinha básica, para falar sobre a rejeição. O Tarcísio tem 38% de rejeição e só 70% o conhecem. Se 100% o conhecessem, fazer uma regrinha básica de 3%, olha, uma continha básica, ele teria uma rejeição maior que a da Michelle, e maior até que a do Bolsonaro. Pelo pessoal que o conhece, o tanto de gente que o rejeita é muito alto. Muito, muito alto. Então, eles usam isso aí para justificar que o candidato tem que ser o Tarcísio mesmo, e não pode ser a Michelle. Aí, uma colunista bolsonarista do Globo perguntou para a cúpula do PL sobre as chances de Michelle Bolsonaro ser a candidata à presidência. Eles falaram que a chance é zero. Zero. Aí saiu uma matéria de um colunista da CNN que disse que uma pessoa da cúpula do PT, não citou o nome, é sempre assim, não tem nomes as pessoas. Ninguém tem nome aí nessas matérias. Uma pessoa da cúpula do PT estava falando com um dos barões do mercado financeiro, aí, um dono de banco, bilionário. Ele estava falando sobre quem poderia ser o candidato contra o Lula em 2026, aí, sondando, né? E eis que esse bilionário pega na mão aí do petista ou da petista e fala: o candidato a 2026 é Tarcísio, não tem chance nenhuma de ser outro ser humano, não vai ser outra pessoa, é o Tarcísio. Então a Michelle, ela tá aí nas redes sociais tentando se viabilizar, tentando pagar de boa mocinha, tudo mais, só que já era, acabou o sonho presidencial da Michelle Bolsonaro. O Tarcísio é quem vai ser o candidato aí. Para piorar a coisa para Michelle, o Bolsonaro parou até o começo desse ano, fevereiro, março, eu ainda mostrava aqui rindo, o Bolsonaro fazia uma menção ou outra à esposa dele. Agora não faz mais. Você vai na rede social do Bolsonaro, ele é um cara solteiro, solteirão, tá na pista para negócio. Não tem esposa ao Bolsonaro, você não vê uma menção do cidadão, da família tradicional brasileira, porque a família tem que ter um homem, você não vê uma dele a esposa, nada, não existe. Você vai na rede da Michelle, a Michelle também parou de fazer menção ao Bolsonaro, não tem uma menção dela ao Jair Bolsonaro, ela só usa o sobrenome para ganhar aí cacife político, para tentar se cacifar a presidência, que já falaram que não, já vetaram ela, já foi vetada agora pelo PL, mesmo estando na frente do Tarcísio. Já vetaram ela no PL, vetaram ela aí no mercado financeiro, vetaram ela em todos os lugares. O Tarcísio é o candidato oficial da Rede Globo. A Rede Globo passou a contratar aí colunistas no Globo News para falar bem do Tarcísio de Freitas. E aí, o que acontece? A Michelle passou a ser ignorada pelo Bolsonaro. Eu não vou me surpreender se já eles se divorciam, tá? Não vou me surpreender. Enquanto isso, olha só, a coisa tá ficando ruim lá na Globo. Ontem na Globo tiveram algumas brigas lá. Primeiro, o Pablo Marçal foi sabatinado, e aí o Pablo Marçal começou a brigar com os apresentadores do Globo News, né? O Marçal, que é quem tá aí já tomou o lugar da Michelle, como aí o não Jair Bolsonaro mais querido da extrema-direita. Até então era Bolsonaro, Michelle e Tarcísio. Hoje é Bolsonaro, Marçal ali quase com ele, e Michelle e Tarcísio ficaram para trás. E o Marçal, olha, tem uma das coisas que eu vou falar, vergonha alheia. O Pablo Marçal começou a mentir sobre o Lula na Globo News. Os jornalistas entre aspas, não pode chamar de jornalista, eles ficaram quietos. Olha isso aqui.
mas a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo da política, foi escondendo ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Em rede nacional, na frente de... não tinha só os dois, na frente de vários jornalistas, e fala que o Lula roubou 1 trilhão com base em nada. E fica todo mundo assim, candidato? Não, candidato, a gente tá falando de outro assunto aqui. Ninguém desmente. Ninguém desmente. Essa é a imprensa brasileira. Eu lembro quando o Bolsonaro foi lá falar de mamadeira de piroca lá em pleno Jornal Nacional, falou de kit gay, e o William Bonner ficou quieto, ficou assim. Mas, candidato, o senhor não pode falar disso, tem criança assistindo, foi o que falou lá a Renata Vasconcelos. É isso, essa é a Rede Globo. Pode ir lá mentir à vontade, mas se vai alguém do PT e falou um negocinho sobre o Banco Central, sobre a taxa de juros. Aí não pode, nossa senhora, aí tem discussão. Aí vão interromper, falar que é mentira, falar que não, mesmo sendo verdade. Mas se for lá mentir contra o Lula, o máximo que pode acontecer é a Daniela Lima fazer uma cara assim. É o máximo. De resto, eles falam, não, a gente tá falando aqui de quadrilha. Estavam perguntando ao Marçal que ele fez parte aí de quadrilha que dava golpe, principalmente em idosos, mas dava golpe em qualquer pessoa, por e-mail. Eles clonavam sites de banco, roubavam os dados da pessoa e transferiam todo o dinheiro da conta da pessoa. Hoje em dia, esse golpe é feito por SMS, por aplicativos falsos, de outras maneiras. Mas na época era por site de banco. E o Marçal, ele delatou todo mundo da quadrilha dele, por isso ele foi solto. Ele foi preso, delatou todo mundo, X9, e aí foi solto. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui. Falou!